Você já parou para pensar que a qualidade dos nossos relacionamentos tem a ver com a forma que nós nos relacionamos com nós mesmos? O autoconhecimento é a base para a gente construir relações verdadeiras e saudáveis com o outro. Quando nos entendemos, sabemos nossos limites, nossas necessidades e como expressar as nossas emoções de forma clara e respeitosa. Olá, eu sou a Flávia Zilinski, sou terapeuta e hoje a gente vai conversar sobre o porquê que o autoconhecimento é o primeiro passo para a gente ter relacionamentos mais leves, saudáveis e duradouros. Nesse vídeo você vai descobrir 3 dicas práticas para se conhecer melhor e assim transformar as suas relações com as outras pessoas. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, divulgou sua maior revisão mundial sobre a saúde mental desde a virada do século, em junho de 2022. O diretor-geral da OMS diz: a boa saúde mental se traduz em boa saúde física. Isso nos mostra que a saúde mental tem atraído novos olhares e, aos poucos, todas as áreas do conhecimento estão percebendo a sua importância. A saúde mental está intimamente ligada ao autoconhecimento. Uma coisa depende da outra. Quando a gente busca o autoconhecimento, temos maior capacidade de lidar com o estresse e as emoções negativas. E tudo isso reflete em nossos relacionamentos. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre o autoconhecimento, entender o que ele é e ver como que ele impacta nas nossas relações. Ao final, então fica até o final que eu vou dar 3 dicas de como começar hoje o seu processo de autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Autoconhecimento é a capacidade de se observar e compreender quem se é, de perceber como se age, quais são os seus padrões de comportamento, de emoções, de sentimentos, quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, quais são as suas vontades, quais são os seus pensamentos recorrentes. É uma habilidade que pode ser desenvolvida e que te ajuda a identificar os comportamentos automáticos e os padrões negativos. Padrões esses que podem ter sido aprendidos lá na sua família. Eu já falei sobre esse tema em outro vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir, tá muito especial e vale muito a pena. E para além de só identificar esses padrões, esses comportamentos, o autoconhecimento te ajuda a transformá-lo. É um processo contínuo que tem começo, meio, mas não tem fim. A gente nunca para de se autoconhecer, porque conforme a gente vai se percebendo e conhecendo as camadas mais superficiais da nossa personalidade, do nosso ser, os nossos comportamentos, a gente consegue ir se aprofundando nas camadas mais profundas. Então, quando a gente começa o processo de autoconhecimento, a gente vai ver o que está aqui na superfície, né? Perceber aqui em cima. E conforme a gente vai desenvolvendo essa habilidade com a ajuda do profissional, com a nossa dedicação, a gente vai conseguindo se aprofundar cada vez mais. Então, a gente começa, mas não tem fim. No começo do meu despertar espiritual, que eu já falei num vídeo aqui para vocês, vou deixar o link aqui embaixo, eu achava esse conceito de autoconhecimento muito abstrato. Gente, eu me conheço, eu sei meu nome, eu sei minha profissão, eu sei algumas coisas que me irritam, eu sei meu endereço. Eu sei muitas coisas sobre mim, já não tá bom? Isso já não é autoconhecimento? E conforme eu fui entrando em contato com as minhas sombras, que eu percebi que o autoconhecimento não falava só dessa parte prática e objetiva, mas sim o subjetivo. Mas a minha incapacidade de perceber a profundidade, de perceber o subjetivo, de perceber as nuances, né, que estavam lá, as origens daquele comportamento, me fazia achar que era assim, autoconhecimento, eu já sei tudo sobre mim. E essa ideia, ela não pode estar mais errada, porque, como eu falei anteriormente, conforme a gente começa o processo de autoconhecimento, a gente vai se aprofundando no nosso ser. Então, na primeira camada, a gente entra em contato com aquelas emoções do dia a dia, mas muitas vezes isso são sintomas e não a causa daquele problema. Então, se eu tenho muitas brigas ao meu entorno, se todo mundo me irrita à minha volta, se meu chefe, meu colega de trabalho, minha família, todo mundo me irrita, e eu não tenho essa percepção de autoconhecimento, eu vou achar que os outros são responsáveis por isso.
Mas essa situação de estar irritado com todo mundo é um sintoma, não é a causa. E o autoconhecimento vai procurar a causa, o que está causando essa irritação. E é um processo lento, é um processo que não acontece do dia para a noite, e é uma trilha que a gente começa a dar os primeiros passos e a gente não tem ainda onde chegar. Pelo menos aqui nessa vida humana. Eu me lembrei de uma coisa agora. Ai, meu Deus, a minha primeira terapeuta teve muita paciência comigo, porque eu cheguei na psicóloga e aí ela falou algumas coisas, contou como funcionava, que a gente precisava de um tempo, né, que não era rápido, porque eu queria chegar lá e resolver, assim como eu ia no gastro e ele me dava um remédio para o estômago. Então eu queria que a psicóloga fosse assim. Me conta se você já agiu dessa forma, ou se eu tô sozinha aqui. E aí, acho que na segunda ou terceira sessão eu falei assim pra ela, eu juro pra vocês, vamos logo pra parte que você me faz chorar, porque eu quero resolver. Eu quero resolver logo essa questão. E ela se manteve serena, calma, tranquila. E aí, nas outras sessões, ela trouxe alguma dinâmica, algumas coisas, assim. Mas depois que eu percebi, né, assim, no meu trabalho também como terapeuta, acompanhando pessoas, eu vejo assim, nossa, não poderia estar mais errada com essa afirmação, né? Porque não é porque eu chorei por alguma coisa que eu resolvi, né? E é um processo lento. Mas, como eu falei para vocês, aquela definição de autoconhecimento estava tão abstrata para mim, eu estava muito na minha mente, o meu sentir estava tão desligado. E essa terapeuta, a Alicia, uma psicóloga aqui de Campinas, muito especial, ela me ajudou a começar a perceber que as coisas que estavam acontecendo na minha vida eram minha responsabilidade. Eu tinha crise de enxaqueca, eu ia parar no hospital sempre com alguma coisa, com algum machucado, lesão muscular. A dor de cabeça chegava a me paralisar, assim, sabe? Dor de cabeça não, era enxaqueca, né? E aí, nesse processo com ela, eu fui percebendo, né? Ela me ajudou, ela fez esse caminho junto comigo, com muita delicadeza, com muita amorosidade, permitindo que o meu tempo acontecesse, para eu ir percebendo que tudo que eu estava sentindo era minha responsabilidade, que as coisas que aconteciam comigo não me faziam vítima das situações, que as pessoas não estavam me atacando. E é claro que não foi de uma sessão para outra, foram vários meses juntos de trabalho, e aí eu comecei a entender o autoconhecimento e fui me acalmando aos poucos, né? Saindo um pouco da mente, vindo para o corpo. O corpo, ele não mente pra gente, o corpo dá sinais. Então, se você está sentindo muitas dores, se você está com relacionamentos ruins, se você está percebendo no olho do furacão, onde tudo está acontecendo ao seu entorno, coloca atenção no seu corpo. O que ele está te dizendo? Ele pode manifestar uma dor de cabeça, uma enxaqueca, como eu manifestei, você pode manifestar acidentes, você pode manifestar muita tristeza, tristeza profunda, você pode manifestar de forma diferente, o seu corpo pode estar rígido demais, né? Então observa seu corpo, veja como ele se comporta. Confia no seu corpo, ele vai te dar um direcionamento. Se você está se sentindo muito cansada, se você está se sentindo exausta, se você está com muitas dores, presta atenção no seu corpo, ele quer te dizer algo. A mente pode estar cheia de pensamento, mas o seu corpo vai te falar a verdade. Você pode até manifestar uma gripe muito forte, se você está precisando descansar, aí você vai ter que descansar porque você não consegue fazer outra coisa. Você pode manifestar uma torção no joelho, por exemplo, que aí, no joelho não, no tornozelo, uma torção no tornozelo que vai te deixar alguns dias também sem se movimentar. E eu tô lembrando agora que eu manifestei muitas coisas no meu corpo, muitas coisas, mas eu não conseguia ouvir, eu não conseguia prestar atenção, não tinha essa habilidade. E quando eu fui para essa psicóloga tão amorosa, ela me ajudou aos poucos a perceber que aquelas manifestações tinham a ver com os meus sentimentos e com as minhas emoções.
Isso é um grande passo, isso é um grande passo mesmo, porque a partir desse momento eu comecei a jornada do autoconhecimento e fui desenvolvendo essa habilidade, fui procurando outras práticas, outras técnicas, até que eu cheguei no Theta Healing, né? E aí, a partir desse momento, a minha vida se transformou grandemente, mas começou lá, percebendo o meu corpo, percebendo o que eu estava vivendo, com a ajuda de uma profissional, observar a minha vida, observar meus sentimentos, meus comportamentos e os meus padrões. Então, se você está passando por isso, talvez você precise de ajuda profissional e está tudo bem procurar ajuda profissional. Procure alguém que se conecta com você, que você sente confiança. Se não deu certo na primeira vez, continua procurando, que uma hora vai dar certo. Porque se a gente está muito tempo na mente, a gente vai precisar de ajuda do outro, para a gente se perceber, para a gente começar a se olhar. E até o fato de falar, né? O fato de falar é muito importante porque a gente começa a se ouvir. Porque muitas vezes a gente não se ouve no nosso dia a dia. A gente não presta atenção no que a gente está dizendo e fala de forma automática. E o autoconhecimento é justamente isso, sair do automático e começar a se perceber, a se compreender, né? É um passo muito importante, até antes das transformações que você deseja. Onde eu estou, quem eu sou, o que eu estou sentindo. E é a partir daí que a gente começa a jornada do autoconhecimento. Autoconhecimento, como impacta em nossos relacionamentos. A partir dessa autoobservação que o autoconhecimento nos traz, você vai percebendo o que você gosta, quais são os seus limites, quais são os seus valores. E isso vai melhorando as suas relações, fazendo você identificar o que você deseja viver numa relação, qual tipo de relação você quer ter, o que realmente é importante para você. Geralmente, quem está passando pelo processo de autoconhecimento, pelo processo de despertar espiritual, seja com acompanhamento dos terapeutas ou não, percebe as pessoas ao entorno dizendo assim: nossa, você não era assim. Ou, nossa, você mudou. Mas não de uma forma positiva, meio que reclamando de como a gente está naquela relação, né? Como a gente se coloca naquela relação. Porque a gente começa a perceber que talvez a gente falou sim, querendo dizer não. Talvez a gente tá nessa relação porque a gente não consegue ir embora por carência, ou porque aquela pessoa de certa forma vai nos envolvendo e não é uma vontade, um desejo do nosso coração. E aí, quando a gente faz essa transformação, as pessoas ao nosso redor vão também sentindo e elas podem reclamar, é muito comum. Me conta aqui nos comentários se você já passou por isso, das pessoas reclamarem de você quando você começa a se posicionar, a colocar os seus limites, que faz parte do processo de autoconhecimento. Como que as pessoas reagiram? Como que as pessoas da sua família reagiram? Outro impacto importante do autoconhecimento nas relações é você vai perceber que talvez aquele relacionamento não te faça bem. Não tá te fazendo bem, não é saudável, você não fica bem quando você tá com aquela pessoa. E a partir desse autoconhecimento você pode ter a escolha de encerrar essa relação, de se afastar, que talvez não dê para encerrar, mas de se afastar e de manter um limite saudável para você ficar bem, né? Sem se preocupar tanto com o outro e o que o outro vai achar. Em um primeiro momento é perceber as suas relações, observar, né? Então, o autoconhecimento vai te proporcionar isso, para depois, através dessas observações e dessas percepções, escolher as suas relações, escolher que tipo de relação você quer viver. Refletir sobre quais relações você quer manter, quais relações são importantes, quais relações não fazem mais sentido. Quando passar dessa fase inicial de reconhecimento das suas relações e talvez de encerramento de algumas relações, pode vir a sensação, o sentimento de solidão. Mas fique tranquilo, porque conforme você se coloca, se autovaloriza e percebe o que te faz bem, né? Você vai atrair pessoas que são mais compatíveis com você nesse momento. E sobre esse tema, despertar espiritual e solidão, eu já falei também em outro vídeo. Eu vou deixar aqui no link da descrição também para você assistir depois.
E aí, quando você já tiver um nível mais avançado do seu autoconhecimento, você não vai mais aceitar as relações que te fazem mal. Você pode até atrair algumas pessoas, encontrar com algumas pessoas dessa, mas o seu autoconhecimento já te avisa: opa, peraí, isso não dá mais para mim. E tudo é um processo, né? Não é do dia para a noite. Assim como eu tinha a ânsia de mudar tudo do dia para a noite, talvez você também sinta isso. Mas agora, com alguns anos aí na jornada do autoconhecimento, eu te afirmo que é um processo que dá resultado, que é muito gratificante e que você não precisa ter pressa, né? Também não precisa ficar parado, mas vai dando um passo de cada vez que as coisas vão mudando. E às vezes mudam sem você perceber, mudam e você se dá conta só lá na frente de como transformou, né? É um processo muito especial, que eu aconselho bastante. O autoconhecimento vai te ajudar a perceber o seu alto valor, ou seja, desenvolver a sua autoestima. E uma pessoa com autoestima vive muito melhor. Mas é importante salientar também que o processo do autoconhecimento não é linear. Não é eu comecei hoje a terapia e daqui 6 meses eu cheguei no ponto. Eu cheguei onde eu queria, eu só subi na escala do autoconhecimento. Não. O autoconhecimento, ele não tem essa matriz linear da nossa mente humana. Às vezes o autoconhecimento vai te trazer momentos muito bons e às vezes vai te trazer momentos muito desafiadores. Mas é importante continuar. O autoconhecimento tem esses altos e baixos, né? Mas ele nunca te deixa no mesmo lugar, você nunca está estagnado, você sempre vai avançar um pouquinho. Imagina assim, uma espiral ascendente, subindo, né? Bem lentamente, com uma voltinha pertinho da outra. Então, nesse ponto, eu passei por um momento de dificuldade na minha relação de trabalho. Aí eu continuei trabalhando muitas coisas, continuei, trabalhei outros temas, aí eu cheguei de novo nessa parte do trabalho, na minha relação com o trabalho. Mas quando você chegou de novo aqui, com toda a transformação que você aprendeu, você não está no mesmo ponto, você está um pouquinho mais alto. E aí você continua e talvez você passe novamente por esse ponto, mas nunca no mesmo lugar, sempre numa oitava acima, usando uma analogia com as notas musicais. 3 dicas práticas de como começar hoje o seu processo de autoconhecimento. E a primeira dica é o diário. O diário é uma forma muito simples de você se autoconhecer. Primeiro, você vai deixar todas as informações que estão na sua mente saírem, sem filtro, sem coerência, sem elaboração. Simplesmente escreve. Escreve tudo o que você está sentindo. Você pode começar hoje, agora. Assim que terminar esse vídeo, escreve. Eu tenho um caderno que eu faço como diário, mas se você não tem um caderno agora, você pode pegar qualquer folha e escrever. Isso vai trazer um grande alívio para você. O diário é uma forma muito simples de autoconhecimento. É uma forma extremamente acessível e muitas vezes as pessoas não dão a devida importância para o diário. Como falar na terapia, ouvir o que a gente está dizendo é importante, o princípio do diário é esse. Você começa a expressar os seus sentimentos e sai da sua mente. Expressar o que você está vivendo, expressar o que você está sentindo, expressar as suas dúvidas. E não quer dizer que ele vai te dar todas as respostas, mas o fato de tirar da sua mente essas informações vai te trazer mais clareza. A segunda dica é observar as suas relações. Então, nesse primeiro momento, observar as suas relações vai ser mais fácil do que se observar. Então, você vai percebendo as suas relações, como você se sente em cada uma. Talvez você vai entrar em julgamento do outro, dizer o que o outro deveria ou não fazer, não importa. Observe as suas relações. Observe as suas relações no trabalho, na família, com os amigos. A partir dessa observação, você vai perceber, será que é esse tipo de relação que eu quero viver? Será que é isso que eu quero realmente na minha vida? Ou você pode falar assim, não, é isso mesmo, é isso que eu quero, é esse tipo de relação que eu quero ter. Então, observar as suas relações vai ser mais fácil nesse primeiro momento. E a partir do outro, que funciona como um espelho, você consegue se observar.
porque você não tem nenhuma relação na sua vida que não tenha algo a te ensinar, que não tenha algo que reflita quem você é, nem que seja em uma mínima parte, nem que seja só um pouquinho, só um décimo, né? Só uma partinha minúscula, só uma celulinha, um grão de areia, né? Não tem nenhuma relação na sua vida que não reflita algo seu, em algum nível, em nível mais profundo, né? E muitas vezes nos mostra coisas que a gente não consegue ver na gente mesmo. Por isso que o segundo passo é observar as suas relações, porque através delas, funcionando como um espelho, você consegue se perceber. E a terceira dica é a meditação. Já falada aqui nesse canal, mas a meditação é um passo muito importante para o autoconhecimento. E se for difícil para você pensar que é possível meditar, aqui no canal eu tenho uma meditação muito simples, guiada, do Theta Healing, que eu vou deixar linkado aqui na descrição. Então, terminou esse vídeo, você vai lá na descrição que tem muita coisa para você ver, muita coisa boa para você ver, tá? É uma meditação simples, fácil, que qualquer um pode fazer e traz uma sensação muito potente de bem-estar. Nossa, Flávia, a meditação faz bem para tudo. A meditação faz bem para um monte de coisa. A meditação faz bem para o nosso corpo físico, para a nossa mente, para o autoconhecimento. Sim, a meditação faz bem para muitas coisas. E aqui, com foco no autoconhecimento, a gente vai silenciando a nossa mente, observando a nossa mente, né? Independente do tipo de meditação que você usar, você pode usar a meditação guiada, a meditação do silêncio, a meditação de observar a respiração, a meditação ativa, tem muitas formas de meditar. E todas elas vão te ajudar nesse processo de autoconhecimento, a se perceber. Porque quando a gente medita, a gente percebe que a gente não é a nossa mente. E esse é o ponto importantíssimo da meditação. É isso que ela vai te trazer. Você não é a sua mente. E é por isso que eu tenho aqui no meu canal, todas as segundas-feiras, às 19 horas, um encontro que chama Conexão Interior, que no final da nossa conversa a gente faz uma meditação, para você ir percebendo que você não é a sua mente. Nós não somos a nossa mente. Mas nessa sociedade, da forma que ela se encontra, né, que ela se desenvolveu, parece que a gente é a nossa mente. E a gente acelera, fica muito ansioso, e aí a meditação faz ao contrário. Silencia e perceba, você não é a sua mente. A sua mente tem 1 milhão de pensamentos. A sua mente pensa coisas horríveis sobre você. E você não é o que a sua mente diz. A nossa mente tem uma função muito importante, que é nos levar ao ponto que a gente quer chegar, ao destino do nosso coração. Mas ela não pode nos direcionar, porque como guia ela não é boa. Ela é boa em execução. Então dá o trajeto para ela e ela executa. Mas ela não pode ser o guia, ela não pode ser o nosso GPS. Quem é o nosso GPS é o nosso coração. Então aproveite a meditação, tem aqui no canal, tem várias outras meditações disponíveis aqui no YouTube, mas use, nem que seja a meditação simples, de 5 minutinhos. Isso vai te ajudar nesse processo de autoconhecimento e você também pode começar hoje. Dicas extras, a gente tem aqui uma presença ilustre, que ajuda muito no nosso autoconhecimento, que são os animaizinhos. E a primeira dica extra é livros que ajudam e te auxiliam. Livros que te ajudam e te auxiliam no seu autoconhecimento. Eu já fiz um vídeo falando sobre os 8 livros que impulsionaram o meu autoconhecimento, mas aqui na descrição tem todos eles, se você quiser dar uma lida, se você quiser comprar. E eu vou deixar o vídeo também para você assistir como que foi o meu processo. E a segunda dica extra é, se for possível para você, procurar um profissional. Procurar um terapeuta, um psicólogo. Procurar uma abordagem que faça sentido para você. Procurar pessoas que você sente que pode te ajudar, que você sente confiança. E se você sentiu que eu posso te ajudar, aqui na descrição também desse vídeo tem todas as informações, tem o meu site para você entender melhor como funciona o meu trabalho e eu estou aberta para receber todas as suas dúvidas também. Te agradeço por assistir esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. E se lembre que toda transformação através do amor é possível.